Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Casais Prósperos, o podcast que ilumina o seu relacionamento à luz da fé e da ciência. E hoje nós vamos trazer um tema que pode ser a peça que faltava no seu relacionamento. Nós vamos entender um pouco mais como padrões inconscientes familiares afetam os nossos relacionamentos e nós nem percebemos. E para trazer luz e nos ajudar com esse tema, está aqui novamente a nossa psicóloga Camila Andrade, que vai desvendar um pouco mais esse assunto. Camila, seja muito bem-vinda. Pri, muito obrigada. Novamente, é um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse tema muito importante, que é, eu costumo dizer assim, como se fosse aquele óculos que às vezes a gente esquece que está no nosso rosto, né? Às vezes a gente usa ele de forma automática e ele muda totalmente a nossa forma de ver as coisas, né? Só que no casamento isso pode acontecer também de uma forma um pouquinho negativa, né? A gente se acostuma com o uso, mas enxerga as coisas de uma forma distorcida, né? E Camila, vamos começar com uma pergunta muito básica. O que são esses padrões inconscientes? Vamos lá. Esses padrões inconscientes é o que a gente pode comparar também com esses programas de computador. Sabe quando a gente instala lá na nossa infância, só que acaba ficando com a gente e rodando esse programa durante toda a nossa vida em segundo plano, né? Então, hoje eu quero dar para vocês alguns exemplos assim de casais que eu já atendi. Só que a gente vai dar um codinome, claro, a gente não vai usar os nomes reais, então vamos lá para os clássicos, que é Pedro, Maria, né? Então a Maria, por exemplo, ela tinha um perfil assim de mulher controladora. Então toda vez que o marido dela ia sair com os amigos, ela ficava muito ansiosa e ela queria controlar essas saídas do marido, né? Então ela falava assim, o Pedro é irresponsável, o Pedro nunca avisa quando ele vai voltar, ele não me avisa com antecedência, eu sou pega sempre de surpresa, né? Então tinha essas discussões entre o casal, né? Que é um conflito clássico, bem clássico mesmo. E aí a gente foi investigar, né, a questão familiar deles dois, e o que a gente acabou descobrindo? A mãe da Maria, por exemplo, ela sofria com transtorno de ansiedade, chegou a ter pânico então, e aí a Maria foi aprendendo que o quê? Amor é vigilância. Por quê? Ela aprendeu que qualquer coisa ruim poderia acontecer a qualquer momento. Então, ela não tinha controle sobre isso. Então, ela aprendeu a lidar com o amor dessa maneira. E aí, em contrapartida, a gente tinha o pai de Pedro também, que ele tinha um padrão mais autoritário, mais rígido, mais controlador. Então, o Pedro se sentia sufocado com isso. Então, ele aprendeu que amar é liberdade. Qualquer coisa que coloca um limite para mim, isso não é amor, isso é prisão. Nossa, então eles estavam repetindo padrões familiares ali. Isso, exatamente. E aí, se a gente volta lá naquele primeiro podcast que fala sobre a neurociência, a gente aprendeu o quê? Que o hipocampo, que é aquela parte da nossa mente que guarda as memórias, né? Elas ficam lá armazenadas. Aí, de repente, em determinada situação, nós temos acesso a essas memórias. Se ela é dolorida, a amígdala vai reagir, né? Só que a gente acaba criando atalhos emocionais, porque sempre que acontece essa situação, eu acesso aquele mesmo tipo de memória. Então, a gente vai criando circuitos antigos e misturando com os atuais e vai virando esse padrão automático, né? E Camila, quais outros tipos de padrões você vê muito na clínica? Então vamos lá, vamos usar outros codinomes aí para eu dar outros exemplos. Vamos para, já foi Pedro e Maria. João e Ana, por exemplo. João e Ana, fechou. Então o João, por exemplo, ele se sentia muito sobrecarregado. Por quê? Porque a Ana tinha aquele perfil dependente. Então o João tinha que salvar, resgatar e resolver tudo para a Ana. Então tinha que resolver as contas da Ana, tinha que resolver os problemas do trabalho, os problemas da amizade, as decisões simples que a Ana precisava tomar, o João estava ali sempre resolvendo. E o que a gente descobriu nisso, né? A mãe da Ana era uma pessoa muito depressiva, o pai era ausente. Então
A Ana aprendeu o quê? Que para ser vista ou para ser amada, ela tinha que estar em dificuldade, uma dificuldade maior do que o da mãe. E o João, ele vinha de uma família onde o pai era considerado o herói. Então, ele entendeu o quê? Ele aprendeu que para ele ser amado, ele tinha que ter esse mesmo perfil do pai, ou seja, o perfil que resolve os problemas. E o que acontecia? Né? O ciclo. Aí acontecia o ciclo. Então, quanto mais o João tentava resolver os problemas da Ana, mais a Ana se fragilizava, né? E quanto mais a Ana pedia e solicitava o João, mais o João se sentia cansado. Então, quando a gente está esgotado no relacionamento, a gente faz o quê? A gente se afasta emocionalmente. E tudo isso é o padrão salvador da pátria, que a gente chama, né? E a gente tem um outro padrão também, que aí eu vou dar um nome, deixa eu ver, da Carla e do Marcos, vai. A Carla, ela vinha de uma família onde tinha só gritaria, então a família gritava bastante. Ela aprendeu o quê? Que conflito é algo perigoso, é algo que ela sempre tentou evitar. Mas, ao mesmo tempo, se acostumou com esse padrão. O Marcos, ele vinha de uma família onde todo mundo reprimia as emoções. Ele não podia chorar e tal. Então, o resultado disso foi, quando eles entravam em conflito, quando eles entravam em discussão, era aquele 880. Por quê? Porque a Carla, ela explodia, né, com muita facilidade, e o Marcos se reprimia. Né? Então, a gente vê aí claramente esse padrão familiar se repetindo na vida desse casal. O que a gente chama de padrão de fuga de conflito. E a gente tem um outro exemplo também, vou pensar aí na Ricardo e Laura dessa vez, tá? Tudo codinomes porque a gente não vai revelar aqui. Mas o Ricardo era aquele tipo de pai que, por ser ausente, sempre recompensava com um presentinho, né? E a Laura era aquele tipo que ela precisava sempre agradar a família para ela ser vista e amada. Então, ela só era elogiada quando, por exemplo, ela mostrava as notas boas dela. E aí, quando o Ricardo dava presentes para a Laura se sentia ofendida. Por quê? Porque o Ricardo, ele queria que a Laura expressasse gratidão. E a Laura, por sua vez, falava assim, mas espera aí, eu tenho que performar para eu receber esse amor? Eu tenho que performar para eu me sentir amada? Entende? Tudo vem do padrão familiar. Né? E Camila, esses exemplos são tão reais, mas como sair desses ciclos? É onde eu falo que o autoconhecimento é essencial, porque a partir do momento que eu consigo identificar esses padrões, a partir do momento que eu sei de onde veio, que eu faço a gente chama de arqueologia familiar, a gente consegue entender muitos dos nossos comportamentos. Então, que padrões são esses, né? As perguntas que a gente geralmente faz. Como é que seus pais se relacionavam? Como é que eles lidavam com o conflito? Como é que eles demonstravam amor? Quais são os comportamentos que você está repetindo? Como é que você costuma reagir diante dos conflitos? Então, tudo isso são perguntas que a gente acaba levando lá para trás para tentar identificar esses padrões. E qual a fé, o papel, né, da fé nesse processo todo, Camila? Eu gosto muito daquele versículo de Romanos 12:2, que é um versículo que eu uso para muitos exemplos, que diz para nos transformar pela renovação da nossa mente. E eu acredito que renovar a mente também implica em eu ter o desejo de mudar esses padrões, de não me conformar com o que é comum, de eu tentar mudar esse processo todo. E é onde entra muitas vezes, por exemplo, o perdão muitas vezes por aquele pai que às vezes ensinou algo sem querer. Às vezes entra também a questão do perdoar-se a si mesmo por ter seguido esses padrões, né? Então você tem que estar disposto à mudança, né? E você pode dar um exemplo de como isso funciona na prática? Se a gente voltar lá para aquele primeiro casal, o Pedro e a Maria, por exemplo, a Maria, ela aprendeu a fazer aquilo que a gente também citou lá no primeiro podcast, que é a pausa sagrada.
Então, quando ela percebia que ela começava a ficar irritada, que a ansiedade estava vindo por conta que o marido ia sair e tal, então ela fazia pausa sagrada, ela respirava, ela falava assim, não, isso é a minha história que está falando, não é a realidade. E o Pedro também, por sua vez, ele começou a entender que todo aquele cuidado da Maria não é porque ela queria controlá-lo, era a forma também dela amar. Então eles começaram a criar combinados, eles avisavam, ele passou a avisá-la mais com antecedência quando ele ia sair. Em contrapartida, ela começou a confiar mais nele. Então são coisas que simples às vezes, né, que ajudam o casal. E é interessante, Camila, que entendendo isso, nós podemos ver que esses padrões inconscientes, eles podem até sabotar os melhores casamentos, os relacionamentos que mais têm amor também, né? Sim. E uma coisa assim que a gente precisa entender é que a gente não tem culpa, muitas vezes, de estar seguindo esses padrões, né? Mas a partir do momento onde eu aprendo a identificar, aí cai sobre mim sim uma responsabilidade, que é a responsabilidade de mudar. Então, muitos casais, eu costumo dizer, que ficam passando a vida inteira dando murro em ponta de faca. Por quê? Porque estão remoendo esses fantasmas do passado e tratando muitas vezes como inimigo o cônjuge, sendo que o inimigo são essas programações que a gente instalou lá atrás, né? E que precisam ser revistas, precisam ser desinstaladas para instalarmos uma nova programação, né? Gente, esse exemplo acho que ficou muito claro para nós. E aí que é justamente que a terapia entra para poder ajudar. Exato, porque vamos fazer uma outra figura de linguagem. Imagina que a terapia ela é seu GPS emocional. Então, na maioria das vezes a gente passa ali a vida andando em círculos, andando no escuro. E aí a terapia vai servir o quê? Como um clarão. Aí ela vai mostrar para você, olha, aqui tem uma curva esquisita, evita essa curva. Olha, aqui tem um atalho, segue esse atalho. Então, ilumina tudo, né? E você para de ficar andando em círculos. Nossa, que imagem poderosa. E Camila, olhando, né, se algum ouvinte aqui, alguém que esteja assistindo, se identificou com algum desses exemplos, qual o seu convite final para essas pessoas? Casal que está nos assistindo, o meu convite para você hoje é que você comece a prestar atenção nos seus pilotos automáticos, naquilo que talvez você levou por anos, e não se conforme com isso. Por quê? Porque existe a possibilidade de nós mudarmos esse padrão, né? E talvez seja exatamente o Espírito Santo que te fez assistir esse programa hoje para te mostrar, olha, tem jeito. Olha, tem como mudar essa situação. Você não precisa viver assim, na base dos fantasmas do passado. Existe uma nova configuração, existe uma nova chance para você e cura para o seu casamento. Então não se conforme com esses padrões automáticos, né? Confie na neuroplasticidade do seu cérebro de mudar esses padrões. Gente, isso é incrível e nós, né, através da coragem, somos possíveis a construção de uma nova história, uma história linda, uma história abençoada. Camila, muito obrigada, foi riquíssimo o conhecimento aqui e realmente que possamos viver essa transformação em nossas vidas. Eu que agradeço, Pri, que Deus realmente continue ajudando a gente nessa caminhada dentro do nosso matrimônio, com o nosso companheiro ou companheira de vida, nesse processo de cura e de transformação. Amém! E pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, já curtam e compartilhem com outras pessoas. Seja um canal de bênção para abençoar outras vidas. E lembre-se que pedir ajuda é um ato de amor para com você e para com o próximo também. E no próximo episódio eu vou falar como transformar sonhos em realidade. Então já siga o nosso canal, ative as nossas notificações também para não perder nenhum conteúdo. Até o próximo. Até mais.